Professor Rodrigo, conexão estabelecida agora via telefone, e claro que ele ouviu até mesmo esse diálogo recente do Oswaldo, falando sobre a montagem de equipe. Agora, professor Rodrigo, pretende trabalhar com elenco de quantos jogadores nesse CSE? Já se tem uma base definida? Isso já foi discutido com a diretoria do CSE, a quantidade de atletas para a temporada 2024? Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço. Eu acho que o básico, né, em torno de 24, 25 atletas para você fazer todos se sentirem úteis dentro do plantel, né? Acho que você pegar um plantel muito inchado, você não oportuniza todos os atletas, né? Então, a partir do momento que você tem os atletas todos focados, você oportunizando os atletas, acho que eu creio que o grupo fica mais competitivo e todo mundo tem o mesmo objetivo. Além disso, né, a questão de pré-temporada. O Juca Sampaio, a gente sabe, está passando por melhorias, por reforma. Já foi discutido onde o CSE fará a sua pré-temporada, se dará tempo de recuperar o Juca Sampaio para que os jogadores possam até se adaptar, né, na cancha de jogo, sabendo da sua praça esportiva. Isso também já foi discutido por você, pela a diretoria, porque eu sei que está passando por melhorias o Juca Sampaio, que recentemente, gramado horrível, está em recuperação. Como é que está esquisito, professor? Já tem entendimento sobre isso? Me passaram realmente que o gramado está em reformas, já me mandaram até algumas fotos. Nós estamos aí com o nosso planejamento, ainda não podemos divulgar a data de apresentação, mas a partir do momento que a gente já iniciar os trabalhos, com certeza já deve ter aí um plano B, se não poder treinar no nosso estádio, né? Então, em cima disso, nós estamos programando a nossa pré-temporada. É importante, treinar em casa vale muito. E sem dúvida nenhuma. E nesse futebol imediatista e rápido, principalmente que é competições como Copa Alagoas, Campeonato Alagoano e mais um pouco à frente a Série D, requer muitos cuidados. Oswaldo Barbosa, amigos da mesa, fiquem à vontade. Professor Rodrigo, boa noite, é um prazer falar com o senhor, e eu gostaria do seguinte, saber se esse crivo de contratações passa só pelo treinador, pelo senhor, ou haverá um grupo que vai discutir essas contratações? Olha, eu acho que a partir do momento que você tem mais cabeças pensantes para estar montando um elenco, você minimiza erros, né? Isso. Então, nós estamos conversando temos um grupo e que dentro das contratações estudamos juntos, né? Eu passo os nomes, outros também, o Barbosa, o Robério, né? Então, essas pessoas mostram os nomes, nós estudamos esses nomes e chegamos aí a um denominador comum, né? E para a gente poder montar uma equipe forte, competitiva, para poder fazer um bom ano. Professor, com relação à questão de o senhor vir para o CSE, como foi essas primeiras conversas até que pudesse chegar a esse acordo e o senhor ser anunciado como o novo treinador do Tricolorido? Olha, conversamos, eu já senti uma pessoa do bem conversando com o presidente, conversamos aí cerca de 3 ou 4 semanas, fazendo alguns ajustes, né, colocando alguns pontos fundamentais, chegamos num acordo. Eu também, como eu falei no começo, quando a gente estava no vídeo, tivemos outras situações e priorizei até pelo calendário, né? Você ter um calendário para trabalhar, fica mais fácil para você contratar os atletas, né? Para que você forme uma equipe competitiva, que você possa confiar num conjunto. E em cima disso nós estamos montando agora a nossa equipe, né? Junto com essas pessoas, para que a gente possa montar aí esse CSE para o próximo ano, que possa ser uma equipe bem competitiva, e sabemos da dificuldade das competições, né? Então temos que ter um elenco competitivo. Oswaldo Barbosa. Primeiro, um grande abraço para você, seja bem-vindo ao futebol de Alagoas. Eu acho que o nosso futebol necessita disso, de profissionais que chegam para agregar, sejam para, de repente, até apresentar fato novo, engrandecer o nosso campeonato, e isso é muito importante. Agora, você falou que isso é normal, é natural, que antes de você aceitar, você conversou com alguns treinadores que passaram pelo CSE, buscou informações, enfim. O CSE é um time que tem uma tradição muito grande no nosso futebol.
É um time que nos últimos anos vem conseguindo ocupar um espaço no cenário nacional que até então ainda não havia conquistado. Disputou no ano passado Série D, esse ano não disputou, vai disputar no ano que vem. O time sonha com uma participação em Copa do Brasil e é uma cidade que o povo gosta muito de futebol. Mas sabemos também que, como não só em Palmeira dos Índios, mas em muitas cidades, a prefeitura ainda é o carro-chefe, ainda é o patrocinador master, ou seja, de qualquer time. Mas, por outro lado, isso tem prejudicado muito o CSE. As pessoas parecem que não têm uma certa paciência com o trabalho. Eles querem um trabalho imediato, querem resultados de imediato. E isso acaba prejudicando muito o planejamento que é feito. Você tem uma ideia, o CSE está na Série D no ano que vem, porque foi o campeão da Copa Alagoas. Mas no campeonato estadual, se errou tanto, se trocou tanto, se mudou tanto, que o time conseguiu a permanência na primeira divisão somente na última rodada, jogando no estádio Rei Pelé contra o Aliança, que acabou sendo a equipe rebaixada. Então, você tomou informações sobre isso, você conversou sobre isso, porque me parece que as pessoas são as mesmas que vão conduzir o CSE no ano que vem. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Eu procurei as informações. Primeiramente, agradeço as palavras. Realmente a gente chega para procurar fazer um bom trabalho. Como eu disse, buscando as informações. O CSE eu já conhecia, né? Não tem como você que é do futebol não conhecer um clube como o CSE, porém não sabíamos de gestão, como o dia a dia, como as pessoas que estão à frente do futebol. Você vê aí os maiores exemplos dos clubes que têm conquistas são que mantêm trabalho, né? Espero que a diretoria olhe o trabalho, acompanhe o dia a dia, porque eu sou um cara que eu gosto muito de trabalhar. Eu sou o primeiro a chegar no estádio, chego 2 horas antes do treino, monto meus treinos todo início de semana. Eu não chego na hora e já invento um treino, não. A gente tem uma programação definida para estar trabalhando, né? Espero que as pessoas confiem no trabalho. Eu tive uma situação dessa agora, né, no Nacional, quando me apresentei. Tinha sido a primeira vez que eu tinha trabalhado na Paraíba, né? Fizemos um trabalho, também tinha essa situação, toda hora trocando. O gerente de futebol que assumiu falou: o treinador fica até o final, independente de qualquer coisa, né? Dá a confiança para trabalhar, e fizemos esse trabalho que surpreendeu a todos, né? Um time que poucos se falavam, conquistou resultados que poucos acreditavam, né? Eliminamos na chave Santa Cruz, próprio Campinense, no mata-mata o próprio Asa, que é uma equipe gigantesca, conhecida no futebol brasileiro, né? Então, você dá confiança até você implantar aquilo que você quer, ter tempo de trabalho, os resultados aparecem, sem dúvida nenhuma. Professor, boa noite. Roberto Rivelino, prazer falar com o senhor. Nome de craque, hein? Pois é, esse inclusive é meu slogan aqui no rádio. O senhor está vindo aí desenvolver esse trabalho pela primeira vez aqui no estado de Alagoas, pelo que a gente acompanhou na sua fala aí também, fizesse pela primeira vez também no estado da Paraíba. Gostaria que o senhor relatasse quais são os principais clubes que o senhor passou e quais aqueles que logrou mais êxito na carreira. Olha, eu tive passagens em São Paulo por Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu dirigi o time na Série C, e na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde fomos vice-campeões. Na Série C ficamos 12 partidas invictas. Tive passagem também no Confiança, no Itabaiana, no Vitória do Espírito Santo, na Desportiva. Eu tenho pelo menos aí mais de 20 clubes dentro na carreira como treinador, né? E trabalhando aqui também no Vitória, enfrentei o CSA em 2020, 2019, na Copa do Brasil, onde vencemos de 2-1, onde era o Barbieri que era o treinador. Passamos pela Copa do Brasil pelo CSE. Quando eu estive no Itabaiana também, enfrentamos o Asa, foi justamente na minha estreia. Quando eu estava no Itabaiana, o treinador era o Ademir Fonseca. Nós acabamos vencendo na minha estreia o Asa, né? E entre outros clubes que eu trabalhei aqui no
Inter de Lages, passagem por Criciúma, entre outros, né, que hoje me foge a memória, mas estou aí no futebol tramitando aí cerca de 19 a 20 anos como treinador. Currículo tem de sobra. É verdade. E, de certa forma, um algoz do Asa, né? Porque o Itabaiana na Série D 2019 e agora 2023. E vem para um rival agora. Exatamente, aqui, né? Vai fazer isso. Muito provavelmente vai querer fazer também no ano que vem. Campeão da Copa Lagoa. Exatamente. Além dessa situação, professor, o senhor, de certa forma, ter esse histórico aqui diante do Asa, com essas 2 eliminações de Série D, eu fiz uma pergunta primeira com relação aos jogadores, só que por conta do áudio não foi bem compreendida. O Tito, o Thales e o Caio Capixaba, zagueiro que foi recentemente anunciado. Sobre esses 3 jogadores, como se deu esse estudo para que eles pudessem reforçar o CSE? Claro, o Thales trabalhou com o senhor essa temporada, isso também, mais alguém do Nacional deve pintar nesse elenco do CSE para a próxima temporada? O Thales já trabalhou comigo no Itabaiana e também no Nacional. O Caio trabalhou comigo no Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu lancei ele na Copa São Paulo, onde nós somos vice-campeões, perdemos a final pro Corinthians. Depois ele trabalhou comigo na Série C, quando eu voltei do Cruzeiro, que eu trabalhei na base do Cruzeiro. Quando eu voltei do Cruzeiro, eu assumi o Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro, ele foi meu zagueiro titular. E depois ele trabalhou comigo no Rio Preto e no Nacional, né? E agora está vindo também para o CSE. O Tito, eu conheço ele há muitos anos, já tentei trabalhar com ele em outras oportunidades, quando eu estava na Patrocinense de Minas, primeira divisão, tentei contratá-lo, acabou na época que não deu certo, se eu não me engano ele acabou indo para o Novo Horizontino, alguma coisa parecida. Já o conhecia porque eu trabalhei no Confiança e eu sempre acompanhei depois as equipes onde eu trabalho. E ele fez grande campanha lá no Confiança e teve essa oportunidade quando me passaram o nome do Tito, né? Inclusive ele entrou os 2 jogos contra nós agora no Asa, ele entra, ele dá um trabalho, né? A própria zagueirada já fala a maneira dele ser, que dá um trabalho para marcar. E quando passaram o nome dele, é um atleta que eu gosto, né? É um perfil de centroavante que hoje está escasso no mercado. Então a gente aprovou a sua contratação. Verdade. 20h23 aqui na cidade de Arapiraca. Professor Rodrigo, obrigado pela sua participação com a gente. Tem muito trabalho aí para montar esse elenco do CSE. Já tem algumas peças. E até a gente perguntava, esse Léo Cereja também pode ser a cereja do bolo do CSE? Para sua... Não é Léo Cereja, né? É o Léo Cereja. O Léo Cereja, você vê como que é o futebol. O Léo Cereja foi uma aposta minha. Ele estava 2 anos sem jogar, que ele tinha vindo de lesão no joelho. Há 2 anos sem jogar. Então, como eu morei em Ribeirão Preto, hoje eu moro ao lado, numa outra cidade que eu mudei, em Jaboticabal, e eu o conhecia desde garoto, quando ele foi pro Flamengo na base. E alguns conhecidos em comuns me passaram a situação dele, e eu apostei no Léo Cereja, né? No começo ele foi ficando no banco, foi entrando aos poucos, né? Ganhando ritmo e terminou jogando. Porém hoje, infelizmente, não ficou inviável a contratação do Cereja pela sua valorização. Um cara que jogou no Curitiba, né? Então é um cara que tem um lastro, né? De jogar em time grande, jogou Paulistão no São Bernardo e pintou uma situação aí que ele deve estar se apresentando num clube, né? Então infelizmente a gente não tem um poder aquisitivo para poder estar trazendo o Cereja. Será que ele tá vindo pro Asa, professor? Não é não. A não ser que ele mudar o rumo, mas o que eu tô sabendo é o outro. Porque tem isso, né, professor? Eu recentemente eu conversei com o diretor de futebol e ele às vezes ficava bravo comigo, né? Rapaz, onde é que vocês arrumam esses nomes? Rapaz, as fontes. Rapaz, teve um jogador que a gente ia atrás, eu não vou nem citar o jogador no clube que ele foi. Ele disse, teve um jogador que você citou, não sei quem foi que ele disse. Aí eu digo, esse que você citou foi o próprio jogador que me disse que estava chegando aqui em Arapiraca. Olha, teve
jogador que os caras contratam no aeroporto. Um time contrata e os caras vai e pega ele, se assinar o pré-contrato fica complicado. Verdade, né? Aí ele desvio de percurso. Exato. Eu digo, ele que ligou pra mim dizendo, tô chegando aí em Arapiraca, tá tudo certo. De repente, não foi no outro dia, que eu tava em outro clube. Eu digo, oxe, que diabo é isso? Eu liguei pra ele, que foi isso? Ah, meu irmão, foi uma negociação muito boa pra mim. Eu digo, tá certo. Porque tem isso, tem que acreditar só quando o cara se apresenta, né? Ele se apresenta e se acredita, que é complicado hoje. Ô, Jânio. Oi. Eu teria só uma última colocação a fazer ao professor Rodrigo Fonseca. Professor, ainda com relação ao Nacional, na minha opinião, a classificação do Nacional contra o Asa, ela foi justíssima, merecedora, no meu modo de ver. Mas chegando em Patos, naquela oportunidade, a gente conversando com um, com outro, enfim, na reta final, me parece que faltou bala na agulha. Parece que a diretoria não andou honrando com alguns compromissos, até mesmo com salários em dia, que isso é importantíssimo, a gente sabe disso, para todos os trabalhadores. Isso realmente aconteceu? Isso pesou? Ou o Ferroviário tecnicamente era superior à sua equipe? Olha, infelizmente no final que aconteceu, o presidente do Nacional é uma pessoa honestíssima, prefeito de uma cidade vizinha também, lá da Paraíba. E o que aconteceu foi o seguinte, foi uma dívida trabalhista do passado, se eu não me engano, de 2015, 2018, o advogado entrou e travou a conta do clube, onde ele tinha limpado todas as situações e onde entrava o dinheiro, que é aquele dinheiro que vem da CBF. E bloqueou. E não entrava mais dinheiro. E ficou realmente 2 meses atrasado. Mas o pessoal já honrou com seus compromissos. Ninguém ficou sem receber. Desculpa a pergunta, nos atrapalhou. Isso foi depois da competição. Foi recebendo depois da competição, né? Mas honrou com seus compromissos, né? E quem assistiu o jogo, nós e Ferroviário, o primeiro jogo foi 0-0. O segundo jogo, nós estava 1-1, a nossa equipe estava muito superior ao Ferroviário. Aí você vê aquela sorte de time que tá para ter o acesso. O Ciel pegou um chute quase do meio do campo, mandou na gaveta, no trinco, onde a bola só cabia a bola ali para entrar, porque não é possível, né? E aí naquele gol foi o gol do acesso, porque nosso time estava bem melhor no jogo, com oportunidade de estar fazendo 2-1, e o adversário acabou vencendo o jogo e subiu com mérito, né? Nós também tem que dar valor a isso. Claro, agora só para fechar de minha parte, e o senhor fica à vontade se puder responder ou não, mas eu acredito que você sabe que você participou de toda a montagem daquele elenco. Girava em torno de quanto a folha de pagamento daquele elenco do Nacional? Era uma das mais baixas da Série D. Em torno de quanto, professor? Por favor. Olha, se eu não me engano, o próprio presidente falou para mim que foi 5, 6 vezes mais barato que o do estadual. Agora, eu já não sei dizer o quanto. Caramba, em uma entrevista, não sei se foi a gente falando nas rádios locais, ele falava que era mais baixo do que a do Asa. É muito mais baixo que a do Asa. Eu vi ele falando sobre isso. Então, eu posso falar o número errado, mas era em torno aí de 140, 150 mil. Por aí, era exatamente isso. Bom, professor, boa sorte aí no comando do CSE, tem muito trabalho pela frente, mais uma vez obrigado por atender a nossa reportagem. Vitor Hugo fez a ponte, agradecendo o pessoal do CSE também, por liberar a gente bater esse papo, conhecer um pouco mais desse profissional bastante rodado que agora está aqui em solo alagoano. Obrigado, professor Rodrigo. Olha, eu que agradeço, né, o convite de vocês. Acho que nós, como profissionais, sempre precisamos de vocês da imprensa para estar divulgando o nosso trabalho. Fico muito feliz com o convite. Sempre que precisar, estarei à disposição. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. Professor Rodrigo Fonseca, técnico do CSE da cidade de Palmeiras dos Índios, conversando com a gente aqui, falando um pouco, né, da sua participação, da vinda para a cidade de Palmeiras dos Índios.